O endereço IP é utilizado para identificação de um computador na internet. Atualmente, os endereços IPv4 e IPv6 são formados respectivamente por letra A 4 e 6 bits, letra B 6 e 4 bits, letra C 16 bits e 64 bits, letra D 32 bits e 128 bits e a letra E 64 bits e 256 bits. Pessoal, para entender essa questão, vamos acompanhar comigo aqui bem atentamente. Vem aqui no passo a passo. Quando a gente fala de endereço IP, o IPv4 significa IP versão 4. E esse tipo de endereço, ele esgotou. Quer dizer, não existem mais novos endereços IP da versão 4 para fornecer aos novos computadores e dispositivos que desejam se conectar na internet. Esgotou. Como esse padrão esgotou, é necessário, então, que aos poucos a gente vá migrando para um outro sistema de endereçamento IP que nós chamamos de IPv6, que é o IP versão 6. E se a gente pegar a quantidade de bits do IPv4 que esgotou, embora ainda é utilizado, é 32 bits. E o IPv6, que não esgotou e é o novo sistema de endereçamento IP que vamos passar a usar na internet, esse é de 128 bits. Atualmente nós usamos tanto IPv4 quanto IPv6. Aos poucos estamos migrando do IPv4 que esgotou para o novo sistema de endereçamento IPv6, mas tem que lembrar a quantidade de bits, 32 bits para o IPv4, 128 bits para o IPv6. Outro ponto importante, esses 32 bits do IPv4 eles são organizados em 4 grupos de 8 bits cada então cada parte tem 8 bits, o que dá um total de 32 bits. Então o IPv4 é formado por 4 partes de 8 bits, o que dá o total de 32 bits. Quando a gente representa esse IPv4 para o ser humano configurar na máquina, nós convertemos cada parte do IPv4 em um número decimal. Como vocês enxergam ali, primeira parte convertida em número decimal deu 192, a outra 168, a outra deu 1, a outra deu 100. Então, para o ser humano configurar o IPv4 na sua máquina, ele é formado por 4 partes de números decimais separados por ponto, onde cada parte varia de 0 a 255. Esse é o IPv4. Quando eu pego o IPv6 de 128 bits, ele já tem 8 partes de 16 bits cada uma dessas partes, o que dá o total de 128 bits. Percebe que enquanto o IPv4 são 4 partes de 8 bits, o IPv6 são 8 partes de 16 bits cada uma, dando o total de 128 bits. E o IPv6 é convertido em números hexadecimais, lembrando que os números hexadecimais têm dígitos de 0 a 9 e as letras A, B, C, D, E e F. Portanto, no IPv6 podem aparecer letras quando a gente converte os bits para números hexadecimais. Por exemplo, cada parte do IPv6 é convertida no número hexadecimal e aí ao final nós representamos o IPv6 com 8 partes de números hexadecimais. Lembra, o IPv4 eram 4 partes de números decimais. No IPv6 a conversão é 8 partes de números hexadecimais, portanto pode aparecer letras separados por 2 pontos. O IPv4 eram 4 partes de números decimais separados por ponto. No IPv6 são 8 partes de números hexadecimais separados por 2 pontos. Isso identifica que aquilo é um IPv6. Bem, mas como a questão simplesmente pediu a quantidade de bits que compõem IPv4 e IPv6 respectivamente, IPv4 32 bits, IPv6 128 bits, o que dá como resposta aí a nossa letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma, para essa questão.